Meus amigos, um grande abraço desde a Venezuela do Sul. E o pau está quebrando. Não gosto dessas expressões, não, que são um pouco assim, não são muito elegantes, mas o pau está quebrando em Brasília, na Praça dos Três Poderes, notadamente ali em um tribunal. Meus amigos, não é que talvez a Suprema Casa está percebendo que talvez o doutor Aleide Moraes, junto com o seu protegido, o Procurador-Geral da República, que também é protegido do Gilmar Mendes. Não é que dizem, nós vamos avaliar agora. A mídia, a grande mídia está dizendo, isso está em toda a mídia, que o tribunal está se revoltando contra o doutor Aleide Moraes. Mas pera lá, o tribunal não estava uníssonos. O Barroso não tinha parafraseado Karl Marx e gritado fazedores de decisões, univos contra o Bozo. Por falar de fazedores de decisões, antes de entrarmos no tema e no tom do vídeo, vocês viram no que um dos fazedores mais esdrúxulos de decisões do Supremo, o Toffoli. O Toffoli não está com medo de tomar no Toffoli. O Toffoli anulou. Ei, anulador geral. Gente, tá feio, hein? Tá feio. O Toffoli anulou todos os processos da Lava Jato contra o Antônio Pallotti. O cara foi lá, confessou. Nós não temos um pingo de vergonha na cara neste país. E, sinceramente, os operadores do direito do meu país, e eu sou um operador do direito há mais de 10 anos, nós todos estamos indo longe demais, estamos sendo, até por omissão, estamos compactando com a destruição do nosso ordenamento. Nenhum ordenamento sobrevive a essas decisões do Toffoli. Anula os processos de todo mundo. Rapaz. Mas chegará a hora e nós vamos ver um vídeo. O próximo vídeo do canal vai ser sobre as falas do ministro aposentado do STF, este sim, ministro Marco Aurélio, não o Celso de Mello, sai pra lá. O Marco Aurélio, ele disse: o STF não pode julgar as pessoas que não têm prerrogativa de foro. Esses 30 e tantos agora, não pode, isso vai ser tudo anulado. Oxalá. Meus amigos, então está havendo uma polvorosa no Supremo Tribunal Federal. Olha que interessante. Olha que interessante. O Alexandre de Moraes está na boca do mundo. Se bem que lá nos Estados Unidos o estão querendo cuspir. Está na boca do mundo, Alexandre de Moraes, denunciado hoje, processado lá no Tribunal Federal da Flórida. Hoje não, ontem, quarta-feira. Está aqui, meus amigos. Está aqui. No Pleno.news, mas está em toda a mídia. STF, ministros criticam Moraes. Ministres, seus pares, ministros criticam Moraes e querem Bolsonaro no plenário. Porque vocês sabem que, inicialmente, essa denúncia tão comprovada, fartamente provada do PGR, esta denúncia do PGR, inicialmente será conhecida, apreciada e julgada, a previsão inicial é essa. Deu até sono. Pela primeira turma, para vocês terem uma ideia, na primeira turma, que é um colegiado de 5 ministros. A primeira turma tem 5 ministros. Quem faz parte da primeira turma do STF? Doutor Moraes, relator da ação. Claro, relator dos relatores. Eu quero ver outro amigão que também é parte daquela turma, um juiz de Mancheias. Não vai dizer que esse homem faz julgamento político. O Flávio Dino. O gordinho do Maranhão. Muito bem. Então, está vendo, dizem que tem uma ala, uma corrente do STF, dos 11, dentre os 11, que estão dizendo, não, para não pegar tão mal, para que esse processo não caia nulo de podre, feito uma jaca da Tanzânia,
já aí num curto prazo, vamos fazer um negócio um pouquinho mais nas... não vamos julgar na primeira turma, não. Poxa, tal. Vamos trazer para o plenário. No plenário, bom, se 11 julgá-lo, 11 são mais do que 5. Se bem que não adiantou, porque o Lula foi condenado em primeira instância, segunda instância, terceira instância, em 2 processos. Primeira instância, 1 juiz. Segunda instância, 3 juízes, 4. Com mais 5 juízes, ou seja, ministro do STJ, 9. Lula foi condenado por 9 juízes. Lula foi condenado por 9 juízes em 2 processos. Esses 9 juízes eram de primeira instância e mais 2 tribunais, TRF4, Tribunal da Regional Federal da 4ª Região, e STJ, Superior Tribunal de Justiça. Sendo que em algumas dessas instâncias superiores, os juízes aumentaram a pena que Sérgio Moro já havia dado embaixo, na primeira instância. E todos os tribunais naquela época, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, segunda instância, STJ, terceira instância, até o Supremo Tribunal Federal, durante muito tempo negou todos os habeas corpus e mantiveram-no lá na hospedaria onde ele conheceu, e conheceu muito bem, profundamente a Janja. Mentira, já se conheciam. Então vejam, ministros criticam Moraes e querem Bolsonaro julgado no plenário e não no colegiado menor, e não na primeira turma, dominada por Dino e por Moraes. A denúncia que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, apresentou na terça-feira, 18, na calada da noite, um pouquinho antes de o Jornal Nacional começar, para dar tempo de o Jornal Nacional falar. Essa denúncia contra Jair Bolsonaro será julgada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é formada por Moraes, gente boa, Flávio Dino, doce de pessoa, Cristiano Zanin, muito afável, Carmen Lúcia, supimpa mineira, e Luiz Fux, homem que, deixa comigo, a gente mata no peito, né, Desadiceu? Muito bem, ministros da corte teriam ficado inconformados e devem contestar a decisão de Moraes de levar o julgamento à primeira turma. Querem julgar no plenário, tal. Talvez é porque se for para a primeira turma, essa bagaça vai cair mais cedo. Já tem tanto negócio estranho. Se for pela primeira turma, julgado por esses bons, imaginem vocês. Moraes, Dino, Zanin, Carmen, Luiz Fux, Luiz Fusquinha, tem o Luiz Mãozinha e tem o Luiz Fusquinha. A gente faz uma piada, mas é com o coração dilacerado, porque estão acabando com o nosso ordenamento. A denúncia foi enviada ao Supremo pelo PGR, Paulo Gonetti. Bolsonaro foi denunciado por supostamente, aqui todo mundo já sabe, interessante. Então é isso. Teríamos então um debate interno na Suprema House. Claro, concentração de poder, a tara do poder. Dinão das galáxias, ele quer julgar Bolsonaro na primeira turma. Moraes então é na primeira turma. E Carmen Lúcia, quem vai contestar Carmen Lúcia? A Carmen Lúcia tenta encarnar a própria honestidade em pessoa, não é? Não falemos da Carmen Lúcia. Não é censura. E se for, é só dessa vez, é pela democracia, disse Carmen Lúcia naquele julgamento, né, envolvendo a Brasil Paralelo. Ai. Tem mais. Há mais. Aguardem que há mais. Saibam vocês, à guisa de complementação deste vídeo, quem são os 10 indiciados pela Polícia Federal que ficaram de fora da denúncia desse poço de virtude chamado Paulo Gonetti. Aliás, tem que tirar uma assessora aí, viu, doutor Paulo Gonetti? O senhor que não sabe português. Escreveram ultraje de maneira ultrajante na petição aí da denúncia. Escreveram ultraje com G de Gonetti. A rigor, ultraje não se escreve assim. Ultraje se escreve com J, doutor. Mas esses comunistas... Não, ele não é comunista. Essas pessoas modernas não se importam com a língua, dizem que, conforme diz aquele linguista, o Carlos Banho, que também é um vermelho danado, ele diz que o importante é se comunicar.
Então a Janja está valendo. Apesar de terem se livrado, esses nomes, esses 10 que ficaram de fora da denúncia Paulo Gonet, foram indiciados pela gloriosa PF. Mas no primeiro momento, claro, tem que se fazer toda uma coisa. Esses 10 não foram denunciados no primeiro momento pelo Gonet, que escreve Ultraje com G de Gonet. Ultraje com G de Gonet. Ficou bom, né? Não é? Será que essa denúncia foi um ultraje com G de Gonet? Um ultraje ao Código de Processo Penal? Apesar de terem se livrado, esses nomes podem ser alvos de novas denúncias, a depender de novos elementos produzidos ao longo do processo, ou seja, essas pessoas estão com a espada na cabeça. Assim, em qualquer momento pode. Aí aparece esse cara de sapo boi, o Valdemar da Costa Neto, né? Vou ficar devendo a vocês o nome dos 10, vou deixar para o próximo vídeo. Prometo! Neste momento nós vamos nos contentar com isso daqui. Querem ver? Fechando com chave de ouro. Vamos arredondar. Vamos agora com a reportagem da Oeste agora. Vamos arredondar essa coisa de que os ministros estão inconformados. E são, assim, atazanados com o Moraes. Que o Moraes quer que o julgamento dos 30 e tantos pobres coitados sejam na primeira turma, para ele concentrar poder. Os outros também querem poder. Querem levar para o colegiado maior dos 11. Está aqui na Oeste. Inconformados, ministros do Supremo Tribunal Federal contestam Moraes sobre o julgamento de Bolsonaro. Os outros magistrados são contra a proposta de levar o caso do ex-presidente para a primeira turma da corte, formada por indicados de Lully. Ex-Cunhambá. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão conformados e devem contestar a decisão de Moraes de levar o julgamento de Bolsonaro à primeira turma da corte. O julgamento refere-se a uma suposta tentativa de não sei o que. Para eles, diz o jornal Folha de São Paulo, a importância e a repercussão do caso exigem que a análise ocorra no plenário do tribunal, que reúne todos os ministros. Os magistrados argumentam que os réus do dia 8/1 foram julgados pelo colegiado completo. Assim, o caso Bolsonaro não poderia se enquadrar em outro trâmite. Não é nada por isso, estão com medo de anular mais rápido o negócio. STF, influência petista e risco de ilegitimidade. Mas está tudo muito ilegítimo, não é só isso. Há o entendimento da maioria de que o julgamento em plenário daria maior legitimidade, ou aparência de legitimidade final ao STF. Essa leitura, isso não vai dar certo. Como já disse o ministro aposentado do STF, este sim, o ministro Marco Aurélio, o que começa mal, aliás, o que começa errado, não pode terminar lá muito bem. Essa leitura resulta também da percepção de que os nomes que compõem a primeira turma possam gerar desconfiança. Imagine, o Barroso prometeu lá garantia ser o Barroso prometeu. Julgamento do presidente não vai ser, eu garanto, o julgamento do presidente não vai ser um julgamento político. Esta corte está super preparada para ao entendimento da maioria de que o julgamento em plenário daria maior legitimidade à decisão final do STF. Essa leitura resulta também da percepção de que os nomes que compõem a primeira turma possam gerar desconfiança. Eu já disse, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, além do próprio Moraes, esse indicado pelo vampiro. Ou seja, os 4 primeiros, todos indicados pelo presidente Lula da Silva. Na verdade, eu acho que é a mesma coisa, mas eu acho que o Fux foi indicado pela Dilma, não? Mas posso estar errado também, agora já é tanta coisa, é a mesma coisa, né? Dilma era poste.
Magistrados que não integram a primeira turma, portanto, quem é que estaria então discordando? Fachinha que estaria discordando? Mendonça? Cássio? Magistrados que não integram a primeira turma e que divergem da decisão de Moraes afirmam que essa é justamente a intenção do ministro: impedir o julgamento no plenário para evitar debates. Que justiça, tem que ser rápido, né? E divergências que naturalmente surgiriam no colegiado. Claro, tem que fazer uma justiça muito rápida, porque tem que julgar já todas essas pessoas. Para em 2026, Bolsonaro já está condenado, encarcerado. Por que essa pressa toda? Quem paga esse judiciário caríssimo, essa corte nababesca? O contribuinte que quer uma decisão judicial de qualidade. Difícil, né? Quando já surgiu de uma denúncia bem estranha. Mas é isto aí, pessoal. É isto aí. Fico por aqui, quero deixar com vocês aqui o seguinte. Não esperem a notificação do conteúdo. A plataforma não quer notificá-los. Dos 172 mil inscritos, ela só notifica mais ou menos aí 0,5%. Desafiem a plataforma. Entre todos os dias, pelo menos de manhã, de tarde, de noite, e vocês por si mesmos vejam o conteúdo. Deem um baile nesses algoritmos. De resto, como se diz, inscrevam-se, confiram a inscrição, inscrevam-se como membro, é muito importante, comentem com a devida criatividade e, além do mais, compartilhem, porque vocês não estão compartilhando.